Olá, domingo dia 20 de fevereiro de 2022. Que bom estarmos juntos novamente. A minha oração é que a paz de Deus, o seu amor e a sua graça estejam com você e toda a sua família. Vamos aos nossos avisos. Você já sabe, toda quinta-feira às 20 horas, reunião de oração. Quero chamar a sua atenção, você que faz parte da classe de casais. A nossa reunião de hoje vai iniciar às 10h30 da manhã, 10h30. Ainda dá tempo se você quiser participar. Entre em contato comigo pelo WhatsApp e aí eu poderei colocar o acesso para você. E quero chamar sua atenção especial para o próximo domingo, dia 27/2, que é o chamado Domingo de Carnaval. Nós estaremos retornando às nossas reuniões pela manhã presencialmente. Então iniciaremos às 9 horas e terminaremos cerca de 10h20, 10h30. A minha oração é que nós estejamos juntos novamente também pela manhã. Então eu convido você a estar conosco. No domingo que vem, excepcionalmente, não teremos a nossa reunião das 17 horas. Todo ano, você já sabe. Nossas reuniões à noite, no domingo de carnaval, elas não funcionam somente pela manhã. Então estaremos juntos presencialmente domingo que vem às 9 horas da manhã. E nos próximos domingos, 5 e 6 de março, aliás, sábado, domingo, sábado no dia 5 e no domingo dia 6 de março, estaremos juntos comemorando o aniversário de 60 anos de Betânia, no sábado, dia 5, às 19 horas e no domingo, às 9 da manhã e 17 horas. Conto com a sua presença. Quero me alegrar com os aniversariantes da semana. A irmã Angelita no dia 21, portanto amanhã. No dia 23, Letícia. E no dia 27, Marcos Aurélio. A minha oração para a irmã Angelita, Letícia e Marcos Aurélio é que o Senhor continue abençoando suas vidas, ministrando muito amor, paz, felicidade, muita unção e palavras poderosas dos lábios do Senhor diretamente para vocês. Parabéns. Deus os abençoe. Teremos que conviver um pouquinho com o pigarro hoje, né? Já que a Covid me deixou uma herança, né? A tosse, e eu estou tentando conviver com tudo isso e orando para que isso seja cada vez mais rápido, né? Ou seja, para que vá embora logo. Orem por mim. Temos caminhado em Romanos capítulo 14, né? Na realidade, nós vimos, a última vez que eu pude falar para vocês, foi exatamente no dia 30 de janeiro, quando eu falei em Romanos capítulo 14, nos versos 1 a 3 e 5 e 6, né? Falando sobre, no amor das boas novas, fracos e fortes caminham juntos sem tropeçar. Então vimos que no Evangelho somos seres livres em amor. Liberdade e aceitação andam juntas na vivência do amor. Vimos que o Senhor sustenta tanto o forte como o fraco. E que o que o Senhor aceita diante dele é um coração cheio de amor. No amor de Deus, não há lugar para o julgamento pessoal ou o indicar, ou seja, o apontar do dedo. Isso nós vimos no capítulo 14. No capítulo 15, na realidade nos 13 primeiros versículos, o apóstolo Paulo dá continuidade ao assunto. E é assim que nós vamos ver agora pela manhã. Lembrando a você que estaremos dando continuidade mais tarde, às 17 horas, presencialmente, né? E também através da nossa live, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Às 17 horas estaremos ao vivo na live, presencialmente, você pode estar conosco. Então,
Romanos capítulo 15, nos versos 1 a 2. No amor das boas novas, os fortes suportam os fracos. E essa palavra suportam, ela é proposital. No amor das boas novas, os fortes suportam os fracos. Romanos capítulo 15, nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. O que nós podemos perceber na continuidade desse texto? O texto me ensina que no Evangelho a prova da maturidade está no serviço ao outro. Perceba, é assim que a Bíblia nos mostra, né? Veja que o apóstolo Paulo se coloca entre os fortes. Ele diz: nós que somos os fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, essa palavra suportar aí quer dizer carregar, levar, né? Suportar é dar suporte, né? Nós que somos fracos devemos carregar as fraquezas dos fracos, não agradar a nós mesmos. Nesse sentido, a palavra agradar, né, na definição, é eu sirvo. Traz a ideia de serviço voluntário prestado aos outros, né? Então, nesse sentido, agradar ao próximo, ou seja, ao fraco aqui, o que o apóstolo Paulo está falando, o objetivo é edificá-lo, né? Então, aqui agradar também não é mimar, não é fazer a vontade dele aleatoriamente, né? Esse agradar aqui é entender que ele tem uma história, ele é mais fraco nesse sentido, né? Ele, no caso aqui, o apóstolo Paulo está falando do judeu, né? Lembra-se que a igreja em Roma era constituída de pessoas que vinham do judaísmo, mas pessoas que vinham do mundo gentil, né? Então, uma pequena parte, possivelmente, de judeus, né? E o apóstolo Paulo, quando ele diz nós que somos fortes, ele se identifica com os fortes, ele está falando dos fracos que de repente tem sua prática religiosa arraigada na lei, né? nas exigências ritualísticas. E aí, nesse sentido aqui, o agradar é simplesmente entender como eles pensam, aceitá-los da forma que eles são. Não está dizendo aqui que a gente tem que abrir mão da fé para poder agradar o outro. Não é mimar, tá? E nesse sentido, o apóstolo Paulo chama o exemplo de Cristo, citando o Salmo 69, verso 9. A gente vai perceber que esse texto, essa parte do texto lida agora pela manhã, né, é muito baseado nas Escrituras, né? Veja, o apóstolo Paulo, ele chama a responsabilidade a Cristo. No verso 3, Romanos 15, 3, ele diz: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. O apóstolo Paulo trabalha o Salmo 69, eu cito o Salmo 69 no verso 9, mas eu quero ler os versos 9 a 12. O que o apóstolo Paulo cita é o verso 9. Veja Salmo 69, 9 a 12. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou motivo de piada. Os que se juntam na praça falam de mim. Eu sou a canção dos bêbados, né?
nesse sentido. Veja como o salmista sofre, e aí você pode ver logo em seguida, ou nos textos, nos versos seguidos, como ele age diante de Deus, né? Veja que o apóstolo Paulo compara o sofrimento de Cristo, né, aqui nesse sentido. E ele é bem claro dizendo que Cristo não agradou a si próprio, em prol dos mais fracos. Ele continua não agradando a si próprio, né? Porque continuamos pecando contra ele e a sua graça sempre nos basta. É a sua graça, através do seu amor, que cobre multidões de pecados. Ele continua abrindo mão, né, nesse sentido, né, por amor a nós. Né? Porque caminhamos imperfeitos, certo, num processo de perfeição, mas ainda imperfeitos. Romanos capítulo 15, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: pois tudo que foi escrito, aí perceba, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Veja como ele fala aqui, né, da Escritura ou das Escrituras. Né? Eu gosto muito da versão fácil de ler. Esse texto de Romanos 15, 4, essa versão traz assim: tudo que foi escrito anteriormente foi escrito para nos ensinar, para que tenhamos esperança. E essa esperança vem da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Veja que a esperança vem da paciência e da coragem que as Escrituras nos fornecem. Essa é a fala do apóstolo Paulo para nós. Se você lê a palavra de Deus em Jesus Cristo, firmado na rocha ou firmada na rocha, você vai conhecer claramente essa esperança, vai conseguir exercitar, pôr em prática essa paciência, essa coragem que somente as Escrituras podem fornecer. Nesse sentido, precisamos entender que no Evangelho a prova de maturidade está no serviço ao outro. O fato de entender a fraqueza do mais fraco e não agradar a si, mas amar o mais fraco e aceitá-lo no corpo, como o apóstolo Paulo mesmo cita em 1 Coríntios capítulo 12, prova de maturidade. O segundo ensinamento que esse texto me traz, né, é que a unidade em Cristo resulta em harmonia entre o sentir e o falar, objetivando a glória de Deus. Veja que o apóstolo Paulo fala nos versos 5 e 6, a gente está em Romanos 15. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que essa unidade, ela não é qualquer unidade. É a unidade segundo Cristo Jesus. Né? Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Então, isso nos traz uma unidade nos pensamentos do Senhor. Tá? Então, nesse sentido, quando o apóstolo Paulo fala que o Senhor concede perseverança e ânimo, ele fala de um espírito de unidade, ele diz para quê? Para que com um só coração, ou seja, o mesmo bater na vontade de Deus, sentindo exatamente o que o Senhor quer que sintamos todos juntos, e uma só voz, nós glorifiquemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu trago que essa unidade em Cristo resulta em harmonia entre o sentir e o falar. Né? É o interno que confere com o externo. Né? O que
o que está no coração, o que a boca fala, que o coração está cheio, o que está cheio no coração, né? Nesse sentido, esse objetivo é glorificar ao Senhor. Aí veja, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma série de versos para fortalecer isso, tá? Mas eu quero trazer para você primeiro capítulo 17 do livro de João, do evangelista João, versos 21 a 23. João 17, 21 a 23, para que você perceba que essa fala do Paulo não é vazia, não é sozinha, ela vem baseada em Jesus Cristo. João 17, 21 a 23. Para que todos sejam um, Pai. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, essa fala de Jesus Cristo, eu diria que ela fortalece a fala do apóstolo Paulo. Poderia dizer que a fala do apóstolo Paulo também está baseada nessa fala, né? Então, veja, é a fala de Cristo anterior à fala do apóstolo Paulo. Quem diz é o mestre, o discípulo, né? Nesse sentido, o apóstolo segue as instruções do mestre, né? Então, é interessante que entendamos que precisamos sentir o que Cristo sente e verbalizar esse sentimento, né? É muito estranho o momento que nós estamos vivendo atualmente, onde a igreja que se diz igreja de Cristo se divide por causa de política, né? Quando na realidade o texto diz que a unidade em Cristo resulta em harmonia entre o sentir e o falar. Há uma congruência do interno com o externo, né? E talvez seja por isso que o mundo não está conseguindo crer em Cristo, porque a própria igreja ou chamada igreja de Cristo não consegue entender isso, que a unidade em Cristo resulta em harmonia entre o sentir e o falar, mas só com um objetivo: glorificar a Deus. Então, como eu ia dizendo, né, veja Romanos capítulo 12, no verso 6, Romanos 12, 6, essa fala do apóstolo Paulo anteriormente, quando ele diz: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Veja a fala do apóstolo Paulo, né, falando ou trazendo em si uma congruência no seu texto, né? Um texto ligado ao outro. Capítulo 12 fortalecendo o que foi dito no capítulo 14, que é fortalecido pelo capítulo 15. Esse texto está bem amarradinho nesse sentido. Veja Romanos capítulo 15, verso 7, quando ele diz: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma, ou da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Veja, aceitar o outro glorifica a Deus, né? É por isso que lá em cima, ou anteriormente, nós vimos que o fraco é aceito pelo forte, né? Nesse sentido, deixa eu falar exatamente como nós vimos, né? Quando a fala do apóstolo Paulo nos ensina que o Evangelho é prova de maturidade no serviço ao outro, né? Então, suportar as fraquezas dos fracos e não agradarmos a nós mesmos, esse é o objetivo, tá? Para que possamos edificar o outro, o mais fraco nesse sentido. Então,
Veja a fala do apóstolo Paulo, como traz em Romanos capítulo 12, exatamente ligada a Romanos capítulo 15, no verso 7. Né? E Romanos 14, 1, aceitem-se. Aceitem, aliás, o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. E aí sim, ele traz uma série de textos do Antigo Testamento ou das Escrituras para fortalecer o seu argumento. Veja Romanos 15, versos 8 e 9. Romanos 15, 8 e 9. Não sei se dá para vocês ouvirem, né? Mas a madrugada do dia 20 amanhece com chuva em João Pessoa. A minha oração é que o Senhor proteja aqueles que estão abandonados, né, à margem da sociedade, que vivem em lares que de repente não traz segurança. Né. A minha oração é que o Senhor faça com que essa água chegue até minhas lavouras, nos dando alimentos saudáveis. A minha oração é que o Senhor também traga bênçãos aos que precisam dessa chuva. Enfim, Romanos capítulo 15, versos 8 e 9, ele diz assim: pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus. Veja, Cristo se tornou servos dos que são da lei, por amor à verdade de Deus. Para quê? Para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. O apóstolo Paulo traz no seu texto 2 Samuel capítulo 22, verso 50 e Salmo 18, 49. Ele traz os dois textos coligados, fortalecendo o seu discurso. Né? Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. E por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Nesse sentido, tanto num texto como no outro, estão exatamente fortalecendo o texto do apóstolo Paulo, a escrita do apóstolo Paulo. Ele diz no verso 10, Romanos 15, 10, e também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. Ele traz Deuteronômio capítulo 32, no verso 43, quando diz: cantem de alegria às nações com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Nesse sentido aqui, no contexto, né, do povo judeu, mas o apóstolo Paulo traz a primeira fala de Deuteronômio para dizer que nós devemos cantar, né, alegremente ao Senhor, porque o Senhor nos amou por amor à verdade. E Cristo se tornou servo exatamente por causa disso. E aí no verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: mas louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a Ele todos os servos. Ele fala sobre o Salmo 117, verso 1. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Ele repete Salmo 117, verso 1. Romanos 15, 12, ele diz assim: Isaías também diz: brotará raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes porão nele a sua esperança. Ele cita Isaías 11, 10. A citação na interpretação dele. Né? Isaías 11, 10 diz: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Ele diz: a raiz de Jessé brotará.
Ele se levantará e reinará sobre os gentios. E os gentios, nós, poremos nele a esperança, ou a nossa esperança. Enfim, Romanos capítulo 15, no verso 13, o apóstolo Paulo diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Toma mais um pouquinho d'água para encerrar. Então, irmãos, irmãs, quando eu penso nessa fala do apóstolo Paulo até o verso 13, capítulo 15, eu percebo claramente que esse evangelho que ele fala, essas boas novas que ele fala, da prova de maturidade, quando serve o outro. É a minha interrogação para você. É assim que você se vê diante do Senhor, sendo voluntário dele, se entregando pelo outro, servindo ao outro, né? Aceitando os mais fracos. Ele nos ensina também que a unidade em Cristo resulta em harmonia entre o sentir e o falar. E esse sentir e falar que estão em harmonia objetivam glória a Deus, a glória de Deus, né? Você tem sentido que de repente você anda em harmonia com outros irmãos nessa maturidade do Evangelho? É a minha interrogação. E aí, nesse sentido, eu quero concluir trazendo capítulo 14, aliás, o verso 14 do capítulo 15. Depois daremos continuidade mais tarde, às 17 horas, presencialmente na nossa sede, né, através desse texto, a partir deste texto, né, e estaremos com a nossa live também às 17 horas, tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Eu quero concluir na fala do apóstolo Paulo, quando ele diz: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Ele não está falando aqui a liderança, né? Eu sei que a liderança está constituída, bem constituída, capaz, instruída, né, para aconselhar o restante dos membros da igreja. Ele está falando da igreja, de todos os participantes. Por quê? Porque todos têm o Espírito Santo. Esse Espírito que traz ensinamento, paz, esperança, bondade, longanimidade, né? E o apóstolo Paulo diz: olha, todos vocês, eu estou convencido de que vocês, eu estou convencido de que você está cheio de bondade, cheia de bondade, plenamente instruído, plenamente instruída, sendo capaz de aconselhar outros, sendo capaz de aconselhar o próximo, sendo capaz de aconselhar o mais fraco, aceitando em sua fraqueza, suportando, né, dando suporte a ele, carregando o fraco. Todos nós, todos vocês estão preparados para isso, instruídos pelo Espírito Santo do Senhor. É assim que eu creio. Eu creio que você pode fazer porque você tem o Espírito Santo. Essa história de que, pastor, eu não sei nada, você sabe mais do que eu, porque tem curso de teologia, é psicólogo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da sabedoria do Espírito Santo que está em você e com você. Você é capaz. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por mais um domingo diante de Ti, ou por mais um dia diante de Ti, na Tua presença, para aprendermos mais de Ti. E a minha oração nesse momento é que o Senhor esteja falando com cada irmão, cada irmã que está me vendo, pessoas que me verão no futuro, enfim,
A minha oração é que essas pessoas sejam convencidas pelo Teu Espírito que, se elas têm o Espírito Santo, elas são totalmente instruídas para isso, para dar suporte, suportar o mais fraco, para carregá-lo em suas fraquezas, entendendo-as, aceitando-as, para que essas pessoas sejam edificadas através daqueles que são mais fortes. E os que são mais fortes são os que servem. São os voluntários do corpo de Cristo em prol dos mais fracos. É assim que a palavra diz, que mostra a maturidade. As boas novas, o Evangelho, mostra a maturidade exatamente porque serve ao mais fraco. Nesse sentido, sentimento e fala andam juntos para a honra e glória do Senhor. E a minha oração é que a Igreja de Deus entenda isso. Cada irmão de Betânia, cada irmã de Betânia, independente da idade, mulheres, homens, crianças, adultos, adolescentes, jovens, idosos, todos nós somos capacitados pelo Espírito para sairmos dos bancos, das cadeiras e ajudarmos os mais fracos. Que o Senhor me ajude para que essas pessoas compreendam essa realidade, porque elas têm o Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada e que o Senhor traga sempre paz para nós, porque é a paz o juiz dos nossos corações. Que estejamos na vontade do Senhor e na sua paz. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. É a minha oração para você. Então, tudo que eu falei aqui é para você também, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti, derramando amor, paz, misericórdia e palavras poderosas para que você ajude o mais fraco. Deus te abençoe.